Nós começamos a Maratona Cultural pelo Museu da Imigração do Estado de São Paulo, que é a antiga hospedaria que recebia os imigrantes. Esse museu, na verdade, ele foi há muito tempo atrás uma hospedaria de imigrantes. Então, a hospedaria de imigrantes ela surgiu em 1887 e ela funcionou até 1978. Trazendo migrantes de toda parte do Brasil e do mundo. O museu é onde a gente possa vivenciar realmente como era ser um imigrante, como era chegar no Brasil, os medos, as ansiedades, todo o processo de constrangimento que o imigrante passava, de exploração que esse imigrante passava, e é esse imigrante que vai construir o Brasil. Tinha muita esperança de uma vida nova, né? Afinal, eles estavam passando por guerras. Então, a hospedaria acompanhou a Segunda e a Primeira Guerra Mundial, né? Eles passavam 2 dias aqui, você não aprende a língua, você não aprende costume, você não tem nem noção de onde você está. Você vem alienado para ser explorado, para ser uma coisa mesmo, assim. Vamos pensar que hoje em dia todo mundo tem algum parente que veio de alguma migração passada. É um lugar onde as pessoas frequentam muito para conhecer essa história. A história de São Paulo e a história deles mesmos. Aqui nessa instalação que é cenográfica, né, tem algumas gavetas onde as pessoas podem conferir documentos que são chamados cartas de chamada. Então, são documentos que as pessoas escreviam, são a princípio cartas, né, que as pessoas escreviam para parentes ou amigos que tinham ficado nos seus países de origem, como o próprio nome diz, chamando as pessoas para vir ao Brasil, para trabalhar, fazer as atividades que as pessoas vieram fazer aqui, que geralmente eram em fazendas, né? E aí, com o tempo, essas cartas que a princípio eram mais afetivas, né, de chamando realmente para vir, foram virando documentos que facilitavam a entrada dessas pessoas no Brasil, porque já indicavam um lugar para elas ficarem, né? Já tinha uma certa estrutura para essas pessoas chegarem, elas não chegariam assim tão ao léu, tão sozinhas. Ela é uma das mais chamativas, uma das que as pessoas mais lembram aqui na exposição, e ela tem até essa cenografia que é bem diferente mesmo do resto da exposição. Antes de vir pra cá, a gente teve 2 aulas preparatórias, assim, e eu acho que foi muito bom, muito até essencial, assim, porque você acaba desfrutando mais do passeio e você acaba percebendo coisas que você não perceberia se você viesse como uma pessoa, assim, que não teve essa preparação. Super importante você estar num lugar como esse, porque às vezes a gente olha e parece que esquece que o nosso passado foi feito por imigrantes. A forma como a gente vê é um pouco figurativa, assim, não é bem a forma como isso aconteceu. Então tentar enxergar isso de uma forma mais crítica e perceber que a história que é contada não necessariamente é a história que realmente acontece, o que aconteceu, continua acontecendo e que provavelmente vai continuar, é o que faz com que a gente possa mudar alguma coisa. Nós estamos aqui no atual
Museu da Resistência, né? O antigo DOPS, ele foi criado como DOPS em 1924, Delegacia de Ordem Política e Social, né? Uma delegacia criada justamente para fiscalizar a movimentação de questionamento ao governo, né? Nós temos o Vargas fortalecendo esse lugar, essa instituição ligada ao governo federal num primeiro momento, certo? Mas com representações estaduais. Essa aqui é a representação estadual de São Paulo. E aqui foram presos, né? Presos políticos, vários líderes do movimento estudantil, vários sindicalistas, pessoas que questionavam a ordem vigente no momento, foram interrogados e, infelizmente, muitos torturados e mortos. Dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar, mas eis que chega a roda e fica repetindo. Você parar para pensar que quase 500 pessoas foram mortas num período nefasto, num período sombrio, que a gente nem tem conhecimento do que aconteceu de verdade, porque os papéis são escondidos, tipo, descaradamente escondidos, e você não sabe o que as pessoas sofreram ali dentro, e as pessoas reproduzem esse discurso de ódio, esse discurso antidemocrático à toa, sem saber realmente o que se passou aqui. Esse é um museu que o lugar é um lugar de memória. O lugar ele serve para resgatar essa história. O acervo deles é um acervo oral. Hoje tem 4 de antigas 10 celas, né? Cada uma delas com uma representatividade. Existe um ambiente que ele foi montado para trazer essa memória de como era uma cela. Tem o local do banho de sol, né, onde os presos eram fortemente vigiados para não se comunicar entre eles. E na última cela, que é onde os alunos estão nesse momento exatamente, é justamente o local onde tem áudio, né, um áudio ambiental no ambiente, para que os relatos, eles possam ouvir os relatos, os contos do que foi passado aqui dentro, do que esses presos viveram. Sou William Seixas, eu fui preso em 1971, eu tinha 16 anos e era militante de uma organização revolucionária de luta clandestina contra a ditadura. Fui preso junto com meu pai. Junto com isso vinham as serestas, de músicas. Quando você senta naquele banquinho, você pensa que as pessoas realmente entraram nesse lugar e foram torturadas, elas foram fisicamente, emocionalmente machucadas. É uma coisa que não se apaga de ninguém, tanto física quanto emocionalmente. Você não consegue tirar isso de uma pessoa. É um estudo do meio extremamente importante, os alunos estão extremamente interessados, né? E isso é o que ajuda o processo ensino-aprendizagem, coisas que nós tratamos na aula, que nós levantamos na aula, que aqui são vivenciados, são vividos de forma sinestésica, né? Então, muito importante. O que você sente aqui, a emoção que você sente, a energia que esses ambientes têm e todo o sentido que esse tipo de passeio traz é uma formação muito importante. Gilberto Gil, Aquele Abraço, é um musical tributo, é um musical homenagem ao grande Gilberto Gil e toda a sua obra. Ele foi concebido
Gustavo Gasparani, que é nosso diretor e também autor do roteiro, e ele criou um espetáculo em que toda a obra do Gil é revisitada através de quadros temáticos, né, da obra dele. E o elenco é composto por 8 atores, cantores, músicos, né? Nós tocamos todos os instrumentos. Por favor, esta arte, abra-se, cadabra-se o temor. E através das músicas do Gil a gente fala um pouco da história do próprio Brasil, né? Do nosso próprio país. Porque ele é um cara que teve uma obra muito extensa, né? Ele está completando 50 anos de carreira e a obra dele também engloba muitos momentos diferentes da vida brasileira. Então, pra gente é muita felicidade poder homenagear um artista tão importante, tão querido e um poeta tão incrível, tão talentoso, um músico tão genial. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem quer ganhar. E a gente que não tem nada fica pior do que está. E a gente que não tem nada fica pior do que está. Seu moço, tenha vergonha, larga a descaração. Deixa o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Através dessa descoberta que nós tivemos depois de um mergulho na obra do Gilberto Gil durante os ensaios, né? Nós percebemos que a obra dele ainda é muito atual, muito potente e merece ser divulgada, vista e revista pelo maior número de pessoas possível. História de amor de um país, de uma nação. Somos todos Gilberto Gil. Achei que foi incrível, assim, foi uma contribuição muito grande para a cultura brasileira eles criarem um musical como esse. Porque eu acho que a raiz da nossa cultura mesmo, ela se perde com o tempo. Tanto que as novas gerações, elas valorizam coisas que vêm de fora do nosso Brasil. E olha Gilberto Gil que tem para contribuir, sabe? A gente não valoriza essas coisas. Então eu achei incrível essa importância, essa relevância que eles colocaram pra gente. Papaya.